Seja bem-vindo ao Pode Marcar. Aqui nós contamos histórias de grandes carreiras, empreendedores, visão de negócio, mentalidade, que é cada vez mais importante na nossa vida. Falamos também aqui de inteligência emocional e espiritualidade. A gente precisa estar bem com a gente, senão, se a gente não estiver bem com nós mesmos, com quem nós vamos estar bem? E falamos de estratégia de diferenciação e posicionamento de marca. Muito prazer, eu sou Hélio Moreira, o host desse canal. Quero compartilhar com você o máximo de conhecimento e, obviamente, a gente precisa sempre trazer um bom convidado para compartilhar a sua história com a gente. Eu trago hoje aqui um convidado especial com um tema especial, né? O advogado, nada muda se você não mudar. Você que é advogado, fica atento aí, tem muita coisa boa, história boa, e você vai gostar do que nós vamos falar aqui hoje. Então, não esquece de deixar o teu like aí, se você está ouvindo no Spotify, dá as estrelinhas. Se tem um colega advogado, compartilha com ele, que essa história aqui vai ser fantástica. O convidado de hoje, vamos lá, Luiz Felipe Tacitani. É isso aí. Advogado com mais de 20 anos de experiência no mercado. Então, tem experiência aqui. Fica com a gente. Pós-graduado em processo civil e especialista em seguros e resseguros. Já atuou em grandes escritórios de advocacia, mas, com o tempo, ele migrou para as empresas, para as companhias. Hoje ele é a grande referência jurídica na Braskem, atuando como gerente jurídico e paralegal, liderando iniciativas de vanguarda em Legal Ops. Olha aí, tem muita coisa boa. E gestão jurídica estratégica, que foi onde eu conheci o Luiz há 6 anos atrás, integrando sempre e acompanhando as tendências do mercado jurídico em tecnologia e inovação. Ele, para mim, hoje, de tudo que eu acompanho no mercado jurídico, é a nova geração dos profissionais da área jurídica no Brasil. E ele vai explicar um pouco dessa trajetória ao longo dessa conversa. Fica com a gente. Obrigado pelo teu tempo, Luiz, pela tua atenção, pela amizade aí de sempre. Apresente-se pro pessoal aí, para eles conhecerem você, além de tudo isso aqui que eu já falei, né? Vai ter muita coisa aí pela frente. É isso aí. Primeiro, agradecer a oportunidade aqui. Acho que é muito legal receber esse convite de você. Como você falou, a gente já se conectou aí há mais de 6 anos, né? Ali no curso de gestão jurídica estratégica que a gente fez na FIA, juntos ali. E foi muito E olha legal. que louco, né? Porque eu sou publicitário e designer, cara. Eu fui fazer um curso de gestão estratégica jurídica porque eu atendo os advogados, né, cara? Eu fui aprender um monte de coisa que vocês também estavam querendo aprender ali, né? E foi muito legal, né? A conexão e a gente ali, até por morar próximo, né? Sim. A gente se conectou ali naquele curso, a gente começou a trocar muitas informações. Então, agradecer o convite. É uma oportunidade de a gente poder compartilhar um pouquinho com a audiência. Me apresentar, acho que não tem apresentação melhor do que você já fez ali. Até muito obrigado pelas palavras. Eu acho que um pouquinho mais de mim, eu sou advogado, como você falou, de formação, mas fiz essa migração para Legal Ops há uns 6, 7 anos já. Estou nessa jornada de inovação, de tecnologia e tentando trazer um pouquinho aqui para o pessoal. Esse vai ser o desafio, né? Porque cada hora aparece uma termologia nova. Muitas vezes fruto do marketing, muitas vezes fruto da inovação, de tudo que vem acontecendo, e a gente está ouvindo cada vez mais o Legal Ops, a gente está vendo cada vez mais inteligência artificial chegando. Então, eu acho que são grandes desafios a cada momento da nossa vida, e a gente tem que ficar se adaptando cada vez mais a esses novos desafios, né? Então, você que é advogado, que está aí do outro lado, se esse conteúdo for interessante para você, considere se inscrever aí no canal, seguir aí o Spotify, porque vão vir muitos outros profissionais da nova geração
e contribuir com assuntos relevantes do nosso dia a dia, que eu mesmo, como profissional, já estou quase nos meus 50 anos. Como a gente se conheceu lá na FIA, foi muito engraçado, né? Porque eu cheguei lá para ser aluno, conheci toda a galera, depois acabei me tornando professor, fui dar aula de branding para os advogados, e tudo isso porque eu fui me conectando com as pessoas, e eu tento levar isso para a maioria das pessoas, que negócios são conversas com pessoas. Sim. Então, se a gente não sabe conversar, dialogar, a gente sempre vai ficar travado, né? E deixe o seu comentário. No final, o Luiz vai deixar os contatos dele também, se você quiser entrar em contato com ele. Então, aproveite. Você que está em busca de um mentor, quer seguir alguém que tem talento, que da nova geração, que enxerga novos horizontes, deixa um comentário aí também para o Luiz. A gente vai responder na medida do possível, tá? Vamos lá. Primeira perguntinha aí para a gente abrir o nosso papo, Luiz. O que o Luiz Felipe queria ser quando era molequinho, criancinha lá, né? Aquela... Você abre o olho e fala, minha filha, outro dia, vou ser veterinária. Aí esses dias ela vira, não, vou ser advogada. O que bateu na tua cabeça naquele momento de criancinha ali que você falou, meu, eu quero ser isso, né? E o que despertou esses desejos, esses sonhos? Tá, é até engraçado, né, Hélio, porque minha família, meu pai era comerciante, então ele teve uma loja ali de ferramentas numa rua, Flores de Abreu, aqui em São Paulo, muito, muito famosa, e ele fez a vida com isso, e minha mãe era dona de casa. Então, na nossa família... Mas empreendedor. Empreendedor. Mas na nossa família eu não tinha uma referência de faculdade. Minha mãe acabou o colegial e meu pai não acabou nem o ginásio, né? Então, eu e meu irmão, eu falo que a gente nós somos a primeira geração de universitários da família. Então, a gente não tinha uma referência. Eu vejo muito no mercado, quando você vai, até nas companhias, você vê pessoas que falam, não, porque meu pai foi um alto executivo de uma empresa, meu pai foi um alto executivo de um escritório, né, quando é advogado, e a gente não, a gente partiu de um pontinho mais atrás. Então, quando eu era criança, eu não tinha uma referência assim, eu quero ser advogado, eu quero ser administrador. Meu irmão, que é mais velho, ele é 4 anos mais velho que eu, ele foi muito moldando a minha história ali, né? Então, ele se formou, antes que eu, claro, e ele foi fazer administração de empresas. Ele se formou administrador. E quando chegou a minha vez, eu fiquei pensando, eu falei, cara, o que eu vou fazer, né? E olhando o modelo dele ali, eu falei, acho que eu vou fazer administração. Fui conversando com algumas pessoas. Um gerente da loja do meu pai conversou comigo e falou, poxa, por que você não faz direito? É complementar com o que seu irmão fez, vocês têm a loja aqui, vocês podem... É uma matéria que você vai ganhar como posso dizer assim, elementos importantes aqui para a questão. E aí eu fiz direito meio sem saber, de verdade, assim. Uma recomendação de alguém que trabalhava com teu pai, mas não foi teu pai e tua mãe que falaram, teu irmão fez administração, você vai ser advogado, não? Não, uma recomendação ali. Cara, eu me lembro até hoje, eu cheguei na primeira aula, aula de civil lá, o professor entrou, ele falou do caput, eu falei, meu Deus, o que é isso, cara? Onde eu tô, sabe? Mas eu fui tomando gosto pelo direito, acho que o direito tem uma questão muito boa que ele te abre muitas oportunidades, né? Então, assim, você ganha um conhecimento que te abre muitas portas. Porque você pode ir para o concurso público, você pode ir para um escritório, você pode ir para uma empresa. Então, eu fui gostando daquilo, fui evoluindo, fui fazendo os estágios ali. Então, foi, assim, um pouquinho da minha história. Ali que você entrou no direito propriamente dito, né? E é engraçado, porque o direito é uma profissão muito tradicional e geralmente quem tem pai advogado ou mãe advogada geralmente segue essa carreira. Eu não tinha referência nenhuma na família. Olha aí. Nenhuma. Não tem nenhum advogado na minha família. Não tinha ninguém que eu conhecia perto de mim que fosse advogado. Então eu entrei aquilo meio sozinho. Tanto que na hora de fazer estágio, eu via muitos dos meus amigos.
Ah, porque eu já faço estágio desde o primeiro ano no escritório do meu pai. Eu faço estágio do meu tio. E eu ali meio sem saber. Para você ter uma ideia, o meu primeiro estágio, eu comecei ali na faculdade, no juizado especial. E aí eu estava comentando com uma das minhas colegas lá, a Daniele, da faculdade. Falei, Dani, eu faço estágio aqui no JEC e ganho 0. Ela falou, não, cara, não pode ser assim. Eu vou te arrumar um estágio no escritório do meu pai. E aí eu comecei no escritório do pai dela a fazer um estágio remunerado. Eu acho que isso é importante, né, a gente falar disso, porque nada pode te bloquear. Você saiu de um pai empreendedor, com uma loja, com um negócio, onde você poderia estar lá dentro, Sim, intraempreendendo, fazendo o negócio crescer, fazendo ele prosperar, e de repente você falou, não, eu não quero continuar aqui com meu pai, eu vou ser advogado, só que não tenho família advogada. E eu acho que muitas vezes as pessoas se prendem isso, né? Tem que ter alguém na família para te introduzir em uma área. E não necessariamente, tá aí a prova viva, né? De que não tinha ninguém para te introduzir, não tinha um pai, não tinha um tio, não tinha um parente, não tinha ninguém. Quer dizer, você foi na cara e na coragem e falou: eu vou abrir as minhas portas. eu tive que construir meu próprio caminho ali, né? E eu acho que é isso, é com resiliência, não foi fácil, nunca é fácil, eu acho que não tem uma história fácil, né? Mas tem que ser resiliente, tem que trilhar o seu caminho. Essa época que eu estava no JEC, eu falava que eu tinha emprego, mas não tinha salário, né? Então, assim, era difícil, mas aprendi muito. Uma coisa que eu compartilho muito com a geração nova, eu acho que essa época de estágio, de começo de carreira, não é hora de ganhar dinheiro. É hora de realmente você colher conhecimento, sabe? Você postergar 100%. os seus ganhos, porque às vezes você se acostuma ali a ganhar um salário pequeno e você não avança para o próximo estágio, né? E dentro desse desafio que você resolveu assumir dentro do mercado jurídico, pô, peraí, arrumei a oportunidade da amiga, ela me colocou lá no escritório do pai dela, comecei a entender, e é aquilo, quando a gente é jovem, a gente está na escala da curva do aprendizado, então tudo que vem é lucro, Uhum, deixa eu aprender, como você falou aí, aprende um pouco, captura tudo isso, mas ao decorrer do tempo você foi crescendo, sim. foi enxergando novas oportunidades, mas, como você falou, teve desafios. Eu queria saber, assim, dentro dessa sua carreira, né, do começo aí, quais são os desafios que você encontrou? Que mais te travou, né? Conta um pouco aí pro pessoal algum desafio que em algum momento te deixou confuso e fala um pouco dessa curva de aprendizagem e as oportunidades que foram aparecendo. Tá, nesse começo, como eu te falei, eu comecei o estágio lá no 4º ano no escritório, era um escritório boutique, mas muito, muito legal, assim. Eu tinha um bom salário na época, era bem legal, aprendi bastante. Só que eu fiz 4º, 5º ano lá, e era um escritório tributário. Eu estava numa área civil dentro desse escritório, uma área residual. Quando eu me formei, e tirei o AB, eles falaram para mim, Luiz, a gente gosta muito de você, mas a gente não tem espaço aqui para te efetivar, porque a gente já tem um advogado civil e não preciso de outro. Eu falei, tudo bem, eu lembro que era fim de ano, eu falei, tudo bem, então eu vou procurar um outro lugar. E aí, eu fui na época, né, é, Cato, enfim, coloquei meu currículo lá e falei, vai demorar. Eles falaram, Luiz, enquanto você não arrumar nada, pode continuar aqui como a bacharel. Eu vou te continuar te remunerando nessa coisa, mas quando você encontrar, você vai. Falei, tá bom. Aí eu comecei a ter oportunidades. E uma história muito legal que eu falo nessa questão de ganhar dinheiro e você saber para onde você quer ir, né? É, eu tive uma oportunidade na Cacau Show na época. Cara, sei lá quando. A Cacau Show tava começando, tava lá no bairro ainda, lá em Santana. E eu Caramba. fui para um processo seletivo na Cacau Show para ser analista de franquia. Cara, eu cheguei, eu não esperava aquilo. Eu cheguei, era uma sala e eu fiz como se fosse um vestibular, umas 2 horas de prova de lógica. Eu fiz aquilo, eu falei, cara, não vou passar. Fui para a próxima fase. Próxima fase, entra numa sala dinâmica de grupo, não sei o quê, não sei o quê. Quando eu olho para o lado, estou concorrendo com arquiteto, administrador, pessoas já, repositor de supermercado, pessoas que já entendiam do business muito mais do que eu. E eu ali começando. Falei, cara, não vou passar.
Aí eu lembro da dinâmica, você tinha que ensinar uma coisa para as pessoas, sabe aquelas dinâmicas mesmo? Sim. Falei, cara, o que eu vou ensinar aqui, né? Minha experiência ali de JEC, eu ensinei as pessoas a entrar com um processo no JEC. Falei, você não precisa de advogado, tal, contei um pouco da história. Aí, de novo, na minha cabeça, né? Aquela crença limitante, né? Falei, não vou passar. Por que vão me escolher? Fim da dinâmica. Aí, eram umas 8 pessoas, aí todo mundo, agora aqui, a gente tem uma vaga, quem você escolheria? Ninguém me escolheu. Ninguém falou meu nome. Falei, bom, não vou passar. Aí, eu tô lá e recebo uma ligação. Luiz, então, a gente queria que você viesse aqui na Cacau Show, tem a última fase da entrevista. Falei, tá, mas como que vai ser, né? Não, você vai abrir as franquias, você vai ser, tipo, fiscalizar as franquias que vão abrir no Brasil, tal, e tava numa época de muita expansão. Ao mesmo tempo, um dia ou 2 depois, eu recebi a ligação de um escritório, que foi o primeiro escritório que eu trabalhei. E aí o escritório falou, a gente quer você aqui, salário, assim, aquele salário de começo, mas para você advogar. E ficou essa dúvida na minha cabeça. Eu falei, poxa, eu vou para um lugar agora para sair da minha área, e aí eu trilhar um outro caminho, ou eu vou pro direito, né? Foi o que eu estudei. E aí eu falei para o pessoal da Cacau Show, falei, olha, agradeço, realmente eu acho que obrigado, foi uma experiência boa, mas... É uma decisão, né? Foi uma decisão ali de focar no que eu tinha estudado mesmo, sabe? Mas também era um sentimento. Era um sentimento. Eu quero isso. Eu acho que eu acho que era vivenciar aquele advogado, sabe? Era vivenciar aquilo. E eu brinco até hoje, né? Talvez se eu tivesse entrado lá na Cacau Show no começo, eu podia estar rico hoje, né? Sem Porque dúvida, eles foi cresceram. uma expansão enorme, né? Uma expansão enorme. Mas eu vi que... Mas você foi pelo teu sentimento também, né? Você não fez ali naquele momento nenhuma direção de trabalho, alguém, né? Você foi no teu sentimento, no teu coração, falou, meu, eu quero ficar aqui. Eu acho que não conectava comigo, sabe? Fiscalizar, abrir franquias, viajar ao Brasil, acho que não era uma coisa que conectava comigo ali. Eu precisava vivenciar aquilo de ser advogado, eu precisava ser o advogado da audiência, eu precisava ser o advogado do processo, eu precisava escrever minhas peças, precisava ter essa experiência, né? E essa virada de chave, né? Aí você virou a chave, aceitou, não vou para Cacau Show, vou pro escritório de advocacia. Aí você foi para voltou, né? Pro escritório de advocacia. E aí, como que foi essa experiência dentro do escritório de advocacia e dali para frente, quais foram os novos desafios? Cara, e esse escritório era um escritório pequeno, então tinha o sócio e ele tinha alguns estagiários, e eu entrei para ajudar esse sócio. Era um escritório boutique que atendia uma grande seguradora. Foi aí que eu entrei em seguros. Na época, não sabia nada de seguros, então, assim, o que me levou para esse lado foi essa primeira oportunidade. E aí eu realmente me desenvolvi, porque era eu e ele, né? E ele me passou todo o conhecimento que ele tinha. Então, todas as audiências, a gente se preparava para as audiências. Ele sentava comigo e falava, Luiz, vai acontecer isso. Ele fazia uma prévia da audiência comigo. Eu ia para as audiências. Eu fazia audiência em São Paulo todo. Aí eu viajei o São Paulo para fazer as audiências, Santos, interior e tudo mais. Eu fazia as peças processuais. Então, ali eu ganhei aquela questão de redação e tudo mais. Eu era o ponto de contato da seguradora. Então, realmente, eu comecei a expandir e me capacitar como um advogado mesmo, né? Só que aí o escritório começou a crescer. Cresceu, ele precisou contratar outros profissionais. Aí veio uma questão que me fez pensar no próximo passo. Que ele trouxe uma advogada na época, que veio de um escritório grande, e ele trouxe ela ganhando ou a mesma coisa ou mais do que eu. E escritório grande, pequeno, todo mundo se fala, né? Não tem jeito. E aí eu fiquei insatisfeito. E aí eu fui procurar uma próxima oportunidade. Olha aí, a insatisfação te provocando. Lá atrás foi você tomar a decisão. Pô, eu quero isso, eu quero aprender. Aí você estava dentro de onde você se enxergava como profissional, mas aí vem a insatisfação, né? Que a insatisfação ela tem que vir em algum momento da nossa vida para fazer a gente se mexer, né? Para sair da zona de conforto, eu acho. Sair da zona de conforto. E aí eu tive a oportunidade de ir para um escritório grande,
né? Um desses grandes mesmo. E nessa oportunidade ele falou para mim, esse do escritório pequeno do Renato de Paula, ele falou: Luiz, você vai para o escritório grande para ser um número. Eu falei: eu sei, mas é isso que eu preciso para dar o salto na minha carreira. Eu falei: eu preciso passar por um escritório grande para chegar numa empresa, que sempre foi. Eu sempre achei que eu era um advogado mais de empresa, mais de negócio ali, Ah, olha aí. de escritório. Eu falei: eu preciso dar esse salto para o escritório grande para ter essa marca no meu currículo, né? E também cheguei no escritório grande, cara, é outro mundo, assim. Naquela época, já com muita tecnologia, a gente recebia as publicações no sistema. Eu lembro que eu fiquei uma semana que eu tava assim, que eu não conseguia falar, cara. Eu falava: eu não vou dar conta disso. Porque antes de mim, nesse escritório, a pessoa que passou pela cadeira ficou uma semana. Ele ficou uma semana porque ele não conseguiu lidar com a pressão de ser ali o advogado. Porque era muita, o volume era absurdo, assim. E muitos. A gente vê histórias até hoje, né? Muitos advogados entrando em burnout, ansiedade, depressão, né? Por conta Do volume. do volume, né? É. E isso é uma realidade. E era um volume grande mesmo, mas de novo, uma escola. É, Você encarou. encarei, eu falei: preciso passar por essa fase, sabe? É mais um degrau na minha carreira. Fiquei lá 2 anos, quase 3 anos, passei por isso, e aí a história é boa, porque a pessoa que eu tinha contato na seguradora, que eu trabalhei no escritório pequeno, né? Então, que da extinta Marítima Seguros, ele falou: Luiz, a gente está com uma vaga aqui. Eu te conheço da época do escritório do De Paula, então você quer concorrer a essa vaga aqui? Aí eu concorri à vaga lá e aí que eu migrei para a empresa. E engraçado que Que era já um caminho que você já imaginava, você já projetava, ou seja, você já tinha essa meta, mesmo que subliminar na tua cabeça, mas você já tinha que, pô, era um mundo corporativo, era mais interessante para mim. era isso que eu queria. Era isso que eu queria. Desde o começo ali eu achava que eu me encaixaria melhor no mundo corporativo. E engraçado, né? É que eu cheguei a fazer algumas entrevistas para buscar esse mundo corporativo em empresas e eles falavam assim: ah, Luiz, mas você não tem experiência em empresa, então eu não posso te contratar. Eu falei: bom, se você não me der uma primeira experiência, eu nunca vou ter. Nunca vou ter É, essa oportunidade. então eu sou muito grato ao até o Rogério, né, que é que me chamou na época para ir para a Marítima, porque são essas pessoas que fazem a diferença na sua vida, né? As pessoas que Sim, acreditam em você, as pessoas que falam: ó, eu gostei de você, vem aqui e trabalha comigo, né? olha que as coisas levam tempo, né? Levam. É que às vezes a gente não tem paciência, a A gente é gente, ansioso, a né? gente tem que acreditar no processo, Hélio. Eu falo, cara, falava muito lá na Som, pro pessoal e tudo mais. A gente tem que acreditar no processo. Se você tá plantando aquilo que você acredita, se você tá plantando direitinho, vai chegar. Vai acontecer, né? Vai acontecer, cara. Pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vai acontecer. É. Eu tenho um lema que eu falo assim: eu não, eu posso adiar a minha vitória, mas eu não profano os meus valores. Então, assim, eu acredito no processo, tenho meus valores e eu vou com eles até o fim. E em que momento, já na parte corporativa, aí você ficou na seguradora, Uhum. e aí, pelo que eu entendi, a seguradora também foi tomando um certo corpo, Sim. É, e chegou um momento que não cabia mais o Luiz ali também, ou foi um sistema de incômodo também, foi uma decisão ou foi uma imposição? Sai daqui, o que que aconteceu? foi o seguinte, eu comecei então lá na Marítima Seguros, que era uma companhia de seguros grande, mas familiar, tinha um dono. E eu fiquei lá, comecei como advogado júnior, fui, fui promovido para pleno, sênior, tinha ali os maiores processos da seguradora e tudo mais. A Marítima foi vendida para uma empresa japonesa, que é a Sompo Seguros, então começou ali aquela questão de mudança e tudo mais. Fui para a Sompo também, me adaptei, ficamos lá, sem problema. Mas sempre tem empresa, a mudança é constante, né? Até que em 2018 chegou um novo gerente, com uma outra ideia, com uma outra metodologia de trabalho. E sabe quando você não dá fit assim com a questão? Ele começou a me tirar algumas coisas que eu gostava de fazer, começou a me dar menos importância e eu me vi encurralado ali. Sinceramente, eu me vi encurralado, me vi numa posição que eu falei assim:
cara, eu preciso me preparar porque vai dar ruim aqui. E aí eu falei, vou procurar uma coach. Procurei uma coach. Na primeira conversa, eu sentei com ela, Hélio. Ela olhou pra mim, contei a história e tal. Ela falou assim: Luiz, você precisa estar preparado para sua primeira demissão. Aquilo O bateu em mim impacto, hein? que doeu. Na minha cabeça só passava assim: minha primeira demissão? Cara, chegou agora. Eu tenho 8 anos de companhia. Eu conheço tudo aqui, ele vai me demitir? E ela estava certa, ele podia me demitir, né? Mas ali foi a virada de chave, né, nessa conversa. Aí eu falei, bom, preciso buscar outras coisas, porque até ali eu era o Luiz da Marítimo ou da Sompo. Eu não expandi minha marca, não tinha, que marca, né? Não tinha marca nenhuma. Eu era ali. Quem era o Luiz? Quem Era era? mais um no meio da multidão. Mais Exatamente. um advogado padrão no meio daquela multidão, com um chefe que, se ele foi com a tua cara, lindo, você vai pra frente. Se ele não foi com a tua cara, ele te substitui. Você vai ficar estagnado. E ali, mas talvez, ali naquele momento, eu tivesse num cargo que eu sempre tinha almejado lá atrás, quando eu estava no escritório, eu pensava, quando eu chegasse em empresa, eu falava assim, eu olhava para as pessoas que estavam em empresa, como advogado sênior, eu falava, cara, esse cara tá na melhor posição que ele pode estar. Ele é advogado sênior numa empresa grande, o que ele quer da vida? Eu vi as pessoas saindo para empreender ou para ir para outro lugar, eu falava, cara, olha esse cara, ele é maluco, ele é advogado sênior numa seguradora grande, por que ele vai sair? E ali veio alguma coisa na tua mente, assim, tipo, pô, só habilidade técnica não é suficiente aqui. Eu preciso ter algumas outras habilidades para eu poder me destacar aqui, para ser um pouco mais estratégico, para eu expandir um pouco minha carreira, para eu chegar nos objetivos que eu tenho. Você sentiu ali que não era só ser advogado e só ter a parte técnica que veio da academia? Total, total, foi aí. E aí, eu acho que a parte técnica, aí você tem que, aí eu fui buscar conhecimento, né? Aí você vai ver que não é não é só a parte técnica, é a parte de relacionamento, é a parte de você não jogar o jogo do tempo, você jogar o jogo do resultado. Então, o que adianta? Eu tinha muito na minha mente, não, eu sou o cara que chego na hora, eu sou o cara que saiu depois da hora. Não faz diferença, cara. Cara, eu fico imaginando o que tem de advogado hoje nessa situação. E às vezes ele está deixando dinheiro na mesa, oportunidade na mesa, por não se mexer, não se manter em movimento e não usar a própria marca pessoal dele com mais intencionalidade, em Exato. busca da meta, em busca do objetivo. Às vezes ele se coloca numa situação, na síndrome do impostor. Ah, eu não sei se eu tenho capacidade, eu não sei se eu vou chegar a ser o diretor, eu não sei se eu vou chegar a ser sócio desse escritório. E aí eu fico me imaginando, eu falei, não só advogado, como Uhum. nessa situação, mas às vezes empresários. Os empresários, eles às vezes se param, deixam dinheiro na mesa por não se posicionarem. Sim, Ali você sentiu que tinha que se posicionar. eu senti que Tinha que criar uma estratégia de intencionalidade para atingir um objetivo que você queria. exato. E aí eu comecei, é isso, eu comecei com intencionalidade. Acho que essa é a palavra que você falou é muito boa. Porque aí, depois desse coach, eu fui fazer esse curso da FIA, que foi onde nos conhecemos, de gestão jurídica estratégica. Neste curso, eu tive uma segunda virada de chave, né? Que foi a aula do Chris Xavier, da Future Law, falando de tecnologia. Ali, eu vi a tecnologia chegando no direito e eu falei, cara, é isso que eu quero para minha carreira. Sabe, dali, sabe quando você sai de uma aula inquieto? Eu falei, cara, é isso que eu quero para minha carreira. É nisso que eu vou investir a partir de agora. Só que eu precisava tirar ali a persona do Luiz dos seguros e trazer para um Luiz da tecnologia. E para isso eu precisava investir em branding, em marca, né, nessa questão. E eu acho que é nesse ponto que muitos profissionais travam, porque às vezes ele entende que intencionalidade é fazer marketing. E às vezes ele confunde branding pessoal com ego. Não, eu tenho que pôr a melhor roupa, chegar com o melhor carro, ter o melhor celular. Eu vejo muitos profissionais acreditam, eles às vezes até me ligam pedindo algumas coisas que eu falo, meu, branding não é uma maquiagem, né? Como diria Jaime Troiano, um grande professor, branding não é um tapume. Ele não é só para tapar
ou para maquiar, né? Então é você se posicionar com intencionalidade, com estratégia na direção da tua meta, do teu objetivo, né? Exato. Mas sabe que é difícil. Ali você começou já usar isso com estratégia. Sim, sim. E aí, quando eu fui trabalhar essa questão de branding, é muito difícil, Hélio. É assim, eu não sei se você, na sua posição, se você enxerga isso, mas quando a gente começa esse trabalho de branding, as pessoas começam a te olhar e não acreditar em você, sabe? Então, assim, olha lá, o Luiz virou blogueirinho. Porque você vê, agora ele publica no LinkedIn toda semana, ele virou blogueirinho. Teve gente que veio me falar assim, qual a sua intenção de publicar toda semana? E eu expliquei, você tá procurando emprego? Eu falei, não, gente, mas assim, ó, eu não tô procurando emprego, mas eu não pertenço a essa empresa. É uma troca, assim, vai estar bom enquanto estiver bom para mim, enquanto estiver bom para a empresa. Isso aqui não é meu, a empresa não é meu sobrenome, então, assim, eu preciso construir a minha marca, eu preciso ser o Luiz de qualquer lugar. E é interessante, né? Você não é o primeiro que está falando isso, pô. Eu já atendi advogado há 21 anos pela New Growing, trabalhando com advogados e agora com a mentoria para os advogados. Eu atendo psicólogo, dentista, atendo outros profissionais, mas mais hoje mais advogados. E eu vejo assim, ele falando, pô, meu chefe veio me criticar. O que eu estou postando? O que eu estou falando? Por que eu publiquei aquilo que não era para ter publicado? E tá me pressionando que eu não posso ficar aparecendo muito, que o meu ego está muito inflado. E eu falo, não, você mostra para ele que isso tem toda uma direção, estratégia com intencionalidade para atingir uma meta. E outra, explica para ele também que um CEO, um C-level, um empreendedor, ele precisa se posicionar. Exato. Ele precisa se posicionar, até muitas vezes você que está dentro da Braskem hoje, você precisa se posicionar como o cara do jurídico. Justamente para quê? Para você expandir a percepção de valor da própria marca Exato. Braskem, o propósito. Porque toda companhia tem um propósito, tem um porquê. E quem está dentro está intraempreendendo com a sua marca pessoal e com a marca da companhia, mas para transmitir o propósito da empresa. Porque por trás daquela marca, que às vezes até as pessoas confundem que marca é um logotipo, marca é um site, não é sobre isso, a gente precisa entender que é isso. Por trás de uma marca tem gente. Exato. Tem gente, tem pessoas ali que estão fazendo aquilo acontecer. E hoje a conversa é com pessoas. E essas pessoas querem acompanhar isso, querem enxergar isso, querem se conectar com isso. Exato. E eu acho que as marcas não entendem, não posso dizer todas, né? Mas muitas marcas não entendem o poder que tem uma pessoa de dentro se posicionar, uma pessoa de dentro fazer a sua marca pessoal que vai, ao mesmo tempo, elevar a marca da empresa, né? Fundamental hoje, porque hoje você está aí nas redes sociais, assim como eu estou nas redes sociais, como você que está aí também nos ouvindo e assistindo, está nas redes sociais. A gente se conecta hoje muito mais com as pessoas do que com as marcas das empresas. Exato, exato. Mas aí, voltando àquilo lá que eu falei, que o começo é difícil, mas o que sempre passava pela minha cabeça é aquela frase assim, primeiro eles duvidam de você, depois eles falam que eles sempre acreditaram, né? Então, assim, primeiro você é louco, primeiro é louco, eles te criticam, depois eles batem nas suas costas e falam, nossa, sempre acreditei. Tanto que nessa jornada que eu tenho, depois de tempos, vieram as pessoas falando, Luiz, e aí, como que você faz isso daqui, hein? Como que você faz essas publicações? De onde você tira as suas ideias? Eu falei, poxa, mas lá atrás você não falava que eu era o blogueirinho? Que eu estava errado? Né? Então, na hora que as pessoas veem que você tinha um objetivo, uma intencionalidade, que você tinha um foco, eles vêm te perguntar como que você faz. Primeiro você é o louco, agora você é o inovador. É. Você é a referência. Como que você faz isso?
estratégia, Exato. intencionalidade, mas sem perder a postura, o posicionamento. E isso é fundamental até para as próprias empresas orientarem os seus colaboradores a se expressarem melhor, a se posicionarem melhor, porque elas vão refletir o que a marca quer refletir para o mercado. E hoje a conexão é com as pessoas, 100%, né? Ou seja, o trabalho de personal branding não é um trabalho fútil. Não, pelo contrário. Na tua percepção, quando você começou a trabalhar com todas essas intencionalidades nas suas postagens, nas suas conexões de network, aparições em eventos, palestras, né, nesses relacionamentos, você entendeu ali que se você fizesse de forma coerente, porque também tem isso, né? Tem que ser coerente. Branding, personal branding é coerência do começo ao fim. Porque eu vejo muita gente lá no LinkedIn, o cara põe 3 denominações na tag dele lá, né? 3 denominações. Às vezes ele quer ser tudo e ele nunca vai ser percebido por nada. Então, olhando esse contexto, ali você começou a entender, pô, como eu quero ser visto? Você já pensava nisso? Como eu quero ser visto pelo mercado? Exato. Tanto que eu pensava que eu tive que fazer, quando eu fiz essa virada de chave para a tecnologia, para a inovação, eu tive que fazer uma mudança de rota, porque eu estava ali focado no seguro. Se você me perguntasse lá, antes de fazer o curso, Luiz, como você quer ser percebido? Poxa, eu quero ser percebido como um cara do mercado de seguros, como um cara que está apto para assumir uma posição de gerência numa seguradora. Ali, na hora que eu vi a tecnologia, eu falei, preciso mudar a rota. Porque eu não quero mais aqui ser o cara dos seguros, eu quero ser o cara da inovação. Está crescendo, eu acho que eu tenho mais oportunidade aqui. E aí eu mudei a rota, comecei a mudar meus temas. E aquilo, você precisa ter um tema principal ali. Porque quem fala de tudo não fala de nada, né? Então, assim, se eu for falar do Papa, da Globo, não sei o quê, eu vou estar produzindo conteúdo que não é meu. Então, eu tento me manter ali naquele tema que eu quero que as pessoas me percebam, né? Estratégico novamente. Muitos se perdem ali. Mas você chegou nessa decisão sozinho ou você contou com a ajuda de profissionais para te direcionarem no caminho? Pergunto isso por quê? Porque eu mesmo, hoje eu sou um cara experiente, eu tenho um repertório grande dentro do branding, pô, eu falo disso há 28 anos, mas tem caras muito mais profissionais e que são líderes desse mercado que eu acompanho muito também, né? Como Ana Couto, o próprio Jaime Troiano, Ricardo Guimarães, e cada vez mais eu venho estudando há quase aí 8 anos o personal branding com o Arthur Bender, que também é uma referência para mim. Arthur, um dia eu quero você aqui, ó. Você é uma referência para mim, assim como o Jaime também. Eu fico pensando, né, cara? Eu precisei de ajuda desses caras, dessas referências. Eu seguia eles, eu ia atrás deles. E isso era importante para mim. Fiz os cursos desses caras. Né? Eu estava com a nata daquilo que eu queria ser. E como eu desenhava um posicionamento. Você, quando virou a chave assim, caiu a ficha, você falou, opa, eu preciso procurar uma ajuda e ter um planejamento. Sim, eu procurei uma ajuda, tenho uma profissional que me ajuda, ela direciona ali as questões, mas a gente construiu, e tem muito, né? É uma construção a 4 mãos, porque ela tem a orientação dela, mas eu também tenho o meu posicionamento, né? Porque eu não sou um cara que, isso daqui vai dar tantos views, vai atingir um público e tal. Eu acho que, eu sempre falo para ela, eu quero constância e um degrauzinho por vez. Excelente, excelente. Eu quero constância. Então, assim, cara, tem ciclos de baixa que a gente brinca, né? Por exemplo, começo do ano agora, tava acontecendo, aspas, nada na questão de eventos e tudo mais, né? Poxa, a gente continuou postando ali, falando dos temas, tal, tal. Agora vem uma fase que começa a ter Spotlight, que é um evento jurídico, vai ter Fenaló e tudo mais, aí você começa a ter que são os que dão... A sazonalidade é normal. Exato. Mas o que eu vejo que muito profissional faz o seguinte, cara, vou investir em brand, vou fazer uma semana postando, um mês postando, depois o cara some.
Perfeito. E aí não é constante, entendeu? É isso aí. Estratégias do branding que eu falo para todos. Primeiro, coerência. Se não for coerente, está perdido. Segundo, consistência. Você tem que ser constante. Você tem que estar ali, mesmo às vezes tendo algumas sazonalidades de possibilidades de eventos, de encontros, de network e até de negócios mesmo. Às vezes o advogado é um empreendedor, às vezes o escritório está numa baixa. Você tem que continuar ali, não pode perder. E repetição, cara. Sim. O branding, ele faz parte de um processo de repetição. Agora, se tiver coerência, persistência, com essa repetição, ela tem que estar alinhada a uma meta, a um objetivo. Acho que as pessoas às vezes se perdem nisso, né? Na meta, no objetivo, e às vezes te questionam como, você quer ser um blogueirinho, você... E muitas vezes ela até queria me puxar para mais, até um abraço aqui para Catarina, que me ajuda, ela queria me puxar falando assim, Luiz, a gente precisa fazer uma newsletter, a gente precisa fazer não sei o que. Eu falei, Catarina, calma. Porque ela também ela tem o lado dela. Eu falei, calma, vamos aqui, vamos no básico, porque eu também, na hora que eu trabalho minha marca pessoal e eu estando dentro da minha empresa, eu tenho que ter um cuidado como o público vai olhar também. Sem dúvida. Por quê? Porque se eu começo a investir muito nisso, também tem aquilo. Que horas que ele trabalha? Entendeu? Então, Exatamente. ao mesmo tempo que você tem que ter um cuidado com isso. Você tem que ter uma dose certa. É uma linha muito tênue. É uma linha tênue entre você ser um cara que posta muito e a pessoa te percebe como, olha, que horas que ele faz o trabalho dele? Como que ele faz, né? Ele tá fazendo outra coisa? Será que ele tá trabalhando? E aí, quando me questionam em relação a isso, porque eu faço esses posts no LinkedIn, o que eu falo sempre é assim, eu falo, gente, se você não tiver 1 hora na semana para investir em você e na sua carreira, tem alguma coisa errada. Então, assim, eu vou lá, faço meu post, é 1 hora que eu faço, mas eu tiro aquela hora, faço o meu post, depois do horário do trabalho, num horário de almoço, faço o post, programo o post, tá tudo certo. Fantástico. 1 hora, mas você precisa se dedicar, porque se você não se dedica a você, ninguém vai te olhar, não vai surgir um anjo na sua vida e vai falar assim, vem aqui ser diretor nessa companhia. E as pessoas acham que é isso, né? E elas querem a sombra, mas não querem plantar a árvore, né? Exato. Não quer plantar árvore, mas você quer a sombra. Você não quer plantar árvore. Eu falo muito tanto para os projetos que eu faço de branding, para as startups também, para outros mercados, além do mercado jurídico, eu falo que o posicionamento ele é fundamental porque ele é a ação de criar na cabeça daquele teu público, na mente daquele teu público, uma percepção, porque marca é a percepção. Aí entra na percepção. O que é a percepção? A percepção é o impacto que aquilo vai causar na mente daquele público. Então você está usando a intencionalidade, porque marca não é você, é o que as pessoas falam, pensam, sentem sobre você. É a percepção delas. Uhum. E aí, o que é o papel do branding? O papel do branding é um mapa estratégico que vai fazer você chegar até lá. E quando eu coloco isso no papel e eu digo, nós vamos ter que seguir essa linha aqui, plantar sementinha, abrir o buraco, identificar ninguém quer. Não é de uma hora para outra, né? Tem um processo, tem é o que você falou, é uma semeadura ali, então tem um processo, tem um tempo que isso leva, né? E dentro desse contexto, né, na sua opinião, o que separa um advogado comum, aquele que não quer sujar as mãos, não quer tirar do bolso para fazer um investimento, não quer participar, ele quer ir lá cumprir o horário dele, entrar, sair e ir embora, que tá tudo bem também, gente. É escolha. Quem tem que escolha, para um advogado que realmente vai ser valorizado e visto pelo mercado. Cara, eu acho que na parte técnica, eu acho que tem muitos advogados bons. Eu acho que a diferenciação é nesses soft skills, é nessa intencionalidade, é em buscar. Tem uma coisa que eu escuto muito podcast também, o pessoal fala, né, que o mais conhecido sempre vai ganhar do melhor. Sempre. Então, assim, não adianta você ser o melhor advogado de seguros do mundo se ninguém te conhecer. Aí você vai ver
E acontece muito, né? Às vezes você olha pro lado e fala assim, poxa, mas eu sou melhor que ali que o João. Mas o pessoal tá contratando o João. É, porque o João, ele se expõe, o João, ele investe na marca, o João, ele tem as coisas. O mais conhecido vence o melhor. Eu vejo muito isso. Às vezes vem grandes profissionais me procurar que eu nunca ouvi falar. E eu tô no mercado há 21 anos, eu nunca escutei. E aí, a primeira conversa que ele faz comigo é: nossa, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, ou eu tenho aquele outro, eu tenho aquele outro, mas o meu amigo lá que não tem metade do que eu tenho tá aparecendo mais do que eu. Ele se compara. Eles comparem. Entrando nesse ponto, né? Os advogados têm medo de se expor e se vender. Ele acha que vender é, é hostil, É. é desagradável, né? No teu ponto de vista, né? Essa dor que os advogados, a maioria eu percebo que tem, né? De se posicionar e criar uma estratégia, procurar essa ajuda de orientação, qual o caminho que eu vou fazer. Ele não sabe contar a história dele. Uhum. Ele não sabe contar a história dele, ele não sabe fazer aquela escolha que você fez. Eu não quero ser mais visto como um cara do seguro, eu quero ser visto como o cara da tecnologia, do Legal Ops. Como que você percebe isso? A maioria, que você é uma exceção no meio de um padrão. A maioria dos advogados são padrão, você é uma exceção. Você sente que a maioria tem essa dor, porque você também tem no teu time, né? Sim, eu acho que é uma profissão muito tradicional, né, Hélio? Então, ainda tem... A gente está numa fase de transição, mas a gente que está ali no LeoOps, na tecnologia, a gente vive numa bolha. Quando você vai, se afasta um pouquinho do centro ali dessa bolha e vai para uma regional, para uma OAB ali, Regional Santana, não sei, você já vê um público completamente diferente. O terninho, a gravata ali, um público diferente. E ali há muito tradicionalismo ainda, né? Então, respondendo aí a sua pergunta, eu acho que os advogados eles precisam ver o que está acontecendo, sabe? Ver essa nova perspectiva. Expandir um pouco mais a consciência, né? Pô, não é mais aquele tradicionalismo. Eu vejo muitos advogados da minha faixa etária aqui, eu sou quase nos meus 50 anos, que estão vivenciando uma fase de transição e ainda o medo de exposição, o medo de investir, o medo de colocar ali a comunicação, porque não tem essa expansão da consciência. Eu acho que é comportamental também, né? E eu acho que tem um pouco da OAB ali, né? Nas regras Também. éticas da OAB que dão uma travada. Mas aí, você tem que saber, assim, o que eu posso fazer, qual a minha intencionalidade e para onde eu quero ir, sem cruzar esse limite, né? Poxa, para eu vender, eu não preciso fazer coisas que não são permitidas. Você pode expor ali suas coisas, seus cases de sucesso, enfim. Você pode fazer coisas que são... Tem Já muita li coisa. toda aquela questão da OAB lá, eu sei todos os caminhos que dá para eles fazerem numa boa. Agora vamos falar da espiritualidade. Hoje eu sou um cara muito espiritualizado, eu acredito muito em Deus. Eu não estou falando só de religião aqui, mas do seu próprio Deus, aquele que está dentro de você. E em algum momento da minha vida eu inverti as ordens. Hoje eu tenho a ordem Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, trabalho em terceiro lugar. E o trabalho para mim é para ser útil para alguém. Se eu não for útil, e eu hoje sou empresário, já tive muitos negócios, né? Já empreguei muita gente e continuo empregando muita gente, né? Lá pela New Growing, até hoje, é empresa de tecnologia, e servir, né? Servir as pessoas. Eu acredito cada vez mais nisso, né? A vida é um ciclo, né? Como você cuida da tua espiritualidade, da tua mentalidade, do teu bem-estar para você continuar no foco? Cara, eu acho que eu não sou um cara muito espiritual, assim, sendo sincero, tá? Eu até sinto falta disso às vezes, sabe, Hélio? Eu olho para as pessoas assim, eu falo, poxa, olha que legal, né? A conexão que ele tem com essa espiritualidade. Mas eu sou um cara que acredito muito em Deus, assim, nas questões. Eu recorro a ele muitas vezes, eu acredito, mas eu não sou um cara tão conectado, não tenho as rotinas, por exemplo, de igreja e tudo mais. Mas nessa ordem que você falou, a minha ordem é saúde, família e trabalho, cara. Então, assim, Excelente. eu acho que eu tenho na minha mente, assim, que a minha saúde eu tenho que sempre me manter bem para conseguir
cuidar da minha família estando bem, eu vou pro meu trabalho. Eu passo isso muito pro meu time também, sabe? Excelente, cara. Então eu falo assim pro meu time, eles vêm e falam assim, não, porque eu posso levar meu time, meu filho no médico, cara. Eu falo, cara, saúde é a primeira coisa, sua família, saúde, nem me pergunte. É uma questão que não existe para mim. Cuida da sua família, cuida da sua saúde e depois você trabalha. Então é isso. Que daí o trabalho vai performar melhor, as coisas vão fluir melhor. Se não tiver bem de saúde, não tiver bem dentro da tua casa, no trabalho não vai ser a grande performance, né? Exato. E aí, passada a pandemia, né? Que foi uma época difícil para todo mundo, eu acho. A gente ficou ali dentro de casa. Eu tive uma fase ali que eu parei de fazer exercício físico e tal, e eu me vi engordar e tudo mais. Teve uma hora que também girou uma chave e falei, cara, eu preciso cuidar de mim. Então hoje a primeira coisa que eu faço, eu acordo e eu vou cuidar de mim, cara. Eu vou pra academia e é rotina. É rotina, assim. Primeiro sou eu. Então aí o que eu fiz? Eu escolhi uma hora que as coisas estão mais calmas, tanto no trabalho como em casa, as crianças estão dormindo, então eu consigo ter a minha conexão, eu consigo, ali na hora que eu tô correndo, eu consigo pensar nas minhas coisas, e isso me faz ficar mais calmo, ficar mais tranquilo e poder Excelente. manter o foco ali. Tá vendo, pessoal? Pega essa dica aí que vale ouro. Eu acordo todo dia às 5 da manhã, faço a minha leitura da Bíblia, faço a homilia do dia, rezo, agradeço por estar vivo, em primeiro lugar, depois vou para a minha atividade física, depois vou fazer uma boa alimentação. Eu acho que isso é essencial para a gente ter a performance, a alta performance vem disso. Eu falei que eu não sou religioso, mas, por exemplo, eu rezo toda noite, entendeu? Eu não tenho realmente as rotinas de ir na igreja, mas você, na tua espiritualidade dentro de você, você está ali. Eu acho que é isso o mais importante também, né? Vamos lá. Puta, papo show de bola. Se deixar aqui, a gente vai longe, mas vamos ir já para os finalmente aqui. Obrigado a vocês que estão nos ouvindo aí, nos assistindo aí, doando aí um pouco do teu tempo, da tua atenção para nós. Não esquece de nos fortalecer aí, se está fazendo sentido, obviamente, o conteúdo, deixa um like aí, deixa as estrelinhas aí no Spotify, compartilha com os amigos, com um amigo que precisa ouvir essa história aqui do Luiz. Qual o conselho que você daria para um advogado sênior que está aí na mesma posição que você, que de repente não alcançou o que você alcançou, não chegou onde você chegou, né? Está insatisfeito com a atual posição, ele está ali preso naquelas crenças limitantes, naquele medo, naquela insegurança de mudar de rumo. Qual o conselho que você daria para esse cara, que tá para esse advogado ou para essa advogada, para essa mulher que está ali ouvindo isso, falando, como ele fez tudo isso, o que eu poderia fazer? Acho que o primeiro e principal conselho é que nunca é tarde, Hélio. Sabe, nunca é tarde. Eu fiz essa migração de carreira já com mais de 35 anos, né? Eu virei gerente, gestor de pessoas com 40. E aí muita gente fala, aquelas pessoas de carreira falam, não, se você não virou gestor de pessoas até os 35, você não vai virar mais. Não vai. Depende, você tem seu foco, você sabe o que você está fazendo? Vai. Já tive gestores que falaram para mim, Luiz, eu acho que você é um cara mais especialista. Eu falava, não, mas eu quero ser gestor de pessoas, então eu vou buscar isso, sabe? Então nunca é tarde para você migrar, para você começar. Não aceite a zona de conforto, sabe? É um lugar muito bom ali de ficar quentinho, mas se você quer, traça seu objetivo, tenha intencionalidade, de novo, essas palavras que é muito importante. Você tem intencionalidade. Agora, é o que a gente falou também. Se tá bom para você, né? Tudo bem. Vamos lá. Eu sempre eu sou um cara que gosta de ler muito, muito. Então eu tenho livros de espiritualidade, tenho livros de autoconhecimento, tenho livros técnicos. Eu estou lendo agora de um grande amigo meu que, se Deus quiser, em breve vai estar aqui. Já foi aí um grande executivo, abriu o primeiro escritório da Disney no Brasil, Claudemir Oliveira, está aqui. O tema é Você já comeu água? Olha aqui, ó. Psicologia positiva. E tem um trecho aqui que eu vou ler que vai fazer muito sentido aqui, ó, que ele comenta aqui da Barbara Frederick. A teoria da expansão é
construção, segundo a qual as emoções positivas expandem nosso leque de alternativas que processamos, nos tornando mais ponderados, criativos e abertos às novas ideias. Quando as emoções positivas abrem nossa mente para as novas perspectivas, isso nos torna mais criativo e desenvolve nosso aparato intelectual. É expansão. Às vezes as pessoas estão aí negativando a si mesmo. Eu não posso, eu não consigo, eu não vou chegar lá, eu não tenho capacidade, eu não tenho medo. Cara, a história desse cara, ele comeu água. Ele saiu lá de Arapiraca e mora lá nos Estados Unidos. Abriu o primeiro escritório da Disney no Brasil, tem história aqui. Então eu sempre deixo uma dica de livro. E para os nossos finalmente aqui, eu vou pedir para que você deixe uma dica de livro que você acha que impactou a tua vida, mudou a tua vida. Depois, no final, deixa aí os seus contatos, Instagram, LinkedIn, TikTok e manda ver aí. O que você quiser falar, fica aberto aí para você o tempo. Tá, eu acho que uma dica de livro, um livro que eu gostei muito, é A Regra de Não Ter Regras, da Netflix, né? Que conta ali a história da Netflix. Eu acho que é um livro que expandiu minha cabeça ali do jeito que de como a Netflix faz a gestão das pessoas lá dentro, a confiança nas pessoas, a delegação planejada. Então, gostei muito desse livro, acho que é um livro muito interessante para quem... Esse eu não li ainda não, vou pôr aqui na minha lista. É muito bom. E assim, eu acho que, falando de redes sociais, a que mais eu tô ativo é o LinkedIn mesmo, Luiz Felipe Tassitani, ali você me acha, eu faço uns posts ali toda semana. Tem um Instagram, mas não invisto muito, que é o Luiz Tassitani, e TikTok ainda não cheguei, eu não consigo. Vamos devagar, né, pô? É a sementinha, tá plantando. Não, poxa, eu não consigo, é muita coisa. A gente fica ao mesmo tempo ali segurando as crianças para as crianças não chegarem tanto na rede, e a gente também não pode estar tão imerso ali, né? É isso aí. Pessoal, grande finale aqui. O propósito desse conteúdo é estimular você a investir em você, na sua carreira, no seu conhecimento, ouvindo grandes histórias como a do Felipe. Não desista. As coisas sempre vão acontecer no seu tempo, no tempo de Deus, mas sempre vai depender do teu esforço, da tua dedicação, da tua intencionalidade, da tua estratégia, do seu objetivo. Não desista nunca disso. E se você entendeu que esse conteúdo é relevante, te ajudou em alguma coisa, considere se inscrever aí no nosso canal, dá um like, deixa um comentário. Isso fortalece a gente aqui para que a gente possa estar sentando aqui, investindo nosso tempo, nossa atenção, nosso dinheiro para atribuir esse conteúdo para vocês. E obrigado por vocês estarem até aqui. Obrigado, Luiz, mais uma vez pelo teu tempo, pela tua atenção, pela amizade e pela grande história que você está criando. Espero um dia poder ir lá te visitar na Braskem, conhecer um pouco do que você construiu dentro dessa empresa e mande lembranças aí para a família, para a criançada, para a esposa, e vamos ver se uma hora a gente toma um café lá pelo bairro. Obrigado, eu que agradeço. Pode ir lá na Braskem quando quiser, vai ser um prazer te receber. Fechado. Obrigado, gente. Até a próxima.